Olá! Neste vídeo, nós iremos abordar alguns mecanismos de defesa do ego, mas antes de conhecê-los, precisamos relembrar algumas coisas. Primeiramente, precisamos falar do segundo tópico de estrutura da personalidade desenvolvida por Freud, na qual ele apresenta três sistemas de funcionamento psíquico: o id, que obedece ao princípio do prazer e procura satisfazer as nossas necessidades mais instintivas; o superego, que obedece ao princípio do dever. Ele é a introjeção das leis e das regras sociais, nos dizendo o que é certo e o que é errado. E o ego, que opera de acordo com o princípio da realidade. Ele é responsável por estabelecer o equilíbrio entre as exigências do id e do superego, mediando os conflitos que ocorrem entre eles. No entanto, nem sempre se trata de uma mediação fácil. Dessa forma, o ego desenvolve os seus mecanismos de defesa como forma de proteção. Aqui, nós iremos falar sobre os mecanismos de projeção, formação reativa e sublimação. A projeção está entre os mecanismos de defesa mais comuns. Ela ocorre quando um sentimento, qualidade ou pensamento são vistos como desagradáveis ou errados, tornando-os não pertencentes de nós mesmos. Esses atributos, que estão em propensão e sendo reprovados pelo superego, são projetados em pessoas que estão ao nosso redor, tornando essa característica que está internalizada como um fator externo e oprimindo ainda mais esses desejos e características. E tudo isso ocorre em prol da liberação dessa emoção, um mecanismo criado pelo nosso superego. Os preconceitos, de forma geral, são vistos como projeções, como, por exemplo, o racismo e a homofobia, que pode ser a repressão de um desejo ou característica interna. A inveja também é um dos melhores exemplos a se citar. Quando ocorre uma discussão ou simplesmente uma falta de contato com alguém, você pode passar a não gostar da mesma. Logo, esses pequenos conflitos serão expressados através da raiva por essa pessoa, que gerará em você uma síndrome de pessoa invejada. Isso pode decorrer até mesmo de conversas que fluíram razoavelmente bem, mas que em algum momento não te agradou, e você expressará isso através do sentimento de ser invejado. O uso frenético da projeção pode levar a estados de debilitação emocional, como a ansiedade, depressão e crises de pânico. Esse mecanismo nos remonta desde nossa infância e, para a psicologia, ele é visto como algo primitivo, pois, ao passarmos pela nossa fase adulta, podemos trabalhar melhor a liberação dessas emoções desagradáveis. Na formação reativa, ocorre uma inversão de sentimentos diante de um objeto de desejo, ou seja, um indivíduo que possui inclinações para um determinado comportamento, que por razões sociais ou pessoais é considerado inadequado, passa a assumir um comportamento completamente contrário a ele. O indivíduo, então, mascara tendências de sua personalidade não somente para tentar convencer aos outros, mas, sobretudo, para convencer a si mesmo. Em resumo, se trata de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo, que surge como defesa contra uma possível punição social. Por exemplo, uma pessoa que se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, mas passa a ter comportamentos homofóbicos. Ela segue um caminho contrário àquilo que, na realidade, é o seu verdadeiro desejo, pois teme ser criticado por isso. Então, quando uma pessoa assume determinada posição, principalmente quando essa se dá de forma extremista, devemos considerar que talvez os seus verdadeiros pontos de vista estejam por trás disso. A sublimação é um dos mecanismos de defesa mais evoluídos. Ela transforma alguns desejos ruins, indesejados e inconscientes em determinados impulsos que são bem vistos pela sociedade. Quando somos confrontados com a desarmonia de pensamentos incômodos, cria-se energia psíquica, e essa energia ela tem de ir para algum lugar. Então, canais de sublimação levam esta energia para longe de atos destrutivos, em direção a algo que é socialmente aceitável e criativamente eficaz. Por exemplo,
uma pessoa que está com raiva. Ela sai e vai cortar madeira. Dessa forma, ela acaba com uma pilha útil de lenha, tendo assim descontado a sua raiva sem que ninguém saia prejudicado. Outro exemplo seria um cirurgião, que pode subliminar sua vontade de ferir pessoas, transformando suas energias agressivas e desejos profundos em atos que salvam vidas através da cirurgia. Freud acreditava que a sublimação era um sinal de maturidade que permite que as pessoas funcionem normalmente de maneiras socialmente aceitáveis, e também acreditava que as maiores conquistas da civilização foram feitas devido à sublimação eficaz de impulsos sexuais e agressivos que são originados no id e depois canalizados pelo ego, conforme indicado pelo superego. Com isso, conclui-se que, através da sublimação, as energias agressivas e desejos recalcados são transformadas em energia útil e positiva, sem prejudicar ninguém, transformando isso em atos para salvar vidas e servir a comunidade com atitudes dignas de reconhecimento.